Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre desordens potencialmente malignas. Acredito que ao longo do curso de odontologia, em outras disciplinas como patologia, estomatologia, vocês já devem ter ouvido falar nessa terminologia, nesse conteúdo que atualmente a gente denomina dessa forma, desordens potencialmente malignas. Então, para a gente criar uma discussão frente ao tema, eu vou pedir a ajuda de vocês para vocês entrarem naquele programa, o Mentimet, nesse endereço aqui, no mente.com, digitar o código 3361332 para a gente formar uma nuvem de palavras frente a esse conhecimento prévio que vocês têm sobre desordens potencialmente malignas. Então lá vocês vão escrever, vão digitar três desordens potencialmente malignas que vocês já conhecem. Então, pedir a ajuda de vocês, vou dar um tempinho para que vocês coloquem lá essas desordens potencialmente malignas. Vamos lá, vocês estão conseguindo fazer? Apenas 3 pessoas, 4 pessoas. O código é o 3361. Isso. Quem mais poderia contribuir? Ótimo, gente. Agradeço. É um termo que muitos já ouviram falar, apesar de ser um termo que a gente trata mais atualmente, mas acredito que vocês já ouviram falar com outra sinonímia. Então, ele pode ser chamado também de lesões precursoras do câncer oral, pré-câncer. Existem outros sinônimos mencionados para o grupo, né, de alterações que tem um potencial maior a desenvolver o câncer de cavidade oral, câncer de boca, lesões malignas na cavidade oral. 13 pessoas. Alguém mais poderia contribuir? Dá um certo delay, acho que demora um pouquinho aqui para atualizar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Todos entenderam? Ótimo. Ótimo. Enquanto vocês respondem, vou
continuar aqui, né? Então, como definição genérica, nós sabemos que as desordens potencialmente malignas representam lesões em que o tecido epitelial mostra alterações morfológicas que determinam maior risco de transformação maligna, se comparado com o tecido normal, ou também pode ser definido como tecido com processo de proliferação, diferenciação, maturação e morfologias alterados, no qual há maior probabilidade de desenvolvimento do câncer oral. Então, existem doenças, lesões que têm essa maior chance, né, que a gente classifica essas doenças, essas lesões, essas alterações epiteliais como sendo precursoras ou exigem fatores, né, que podem desenvolver, contribuir, ser mais provável desenvolver o câncer de cavidade oral. Muitos também chamam esse grupo de alterações como pré-câncer. E é bem oportuno a gente falar nisso, porque muitas vezes, quando detectado essas lesões precursoras, essas desordens potencialmente malignas, a gente consegue de fato fazer a prevenção do câncer de cavidade oral, né? Então, essas lesões vão nortear muitas vezes aqueles pacientes e proporcionar que a gente crie medidas preventivas para aqueles pacientes que têm fatores de risco maior. Porque provavelmente aquelas pessoas, né, aqueles indivíduos que têm, de fato, uma chance maior, fatores de risco associado, têm uma chance maior desse epitélio estar alterado, né? E clinicamente, nós temos uma exuberância de alterações de lesões que podem remeter, né? Então, vocês colocaram lá na nuvem de palavras, que eu vou agora colocar para a gente ver. Então, 18 pessoas responderam, mas eu vou plotar aqui para ver quais foram as que mais apareceram, para a gente ir discutindo à medida que a aula vai passando. Então, eu vou colocar aqui para a gente ver essa nuvem de palavras. Então, a gente conseguiu obter algumas palavras aqui, alguns termos, algumas desordens interessantes. Então, vemos aqui que vocês colocam a principal desordem potencialmente maligna, que é a leucoplasia, né? Seguido aqui ó, de quelite actínica, eritroplasia, líquen plano. Muitos associaram a lesão mista, né, a lesão vermelha, com a lesão branca, que é a leucoeritroplasia ou eritroleucoplasia. Coloca também outras alterações sistêmicas, como lúpus eritematoso, como também aqui, ó, líquen plano aparecendo. Muitos já colocam termos mais genéricos, né, patológicos, que, de certa forma, associa na investigação microscópica dessas desordens, como a acantose, né, apareceu aqui do lado, hiperceratose ou hiperkeratose. Aparece aqui um termo, não sei se quiseram escrever displasia epitelial, acho que poderia ter sido displasia epitelial, né, que é um termo bastante utilizado de alterações epiteliais que vai acontecer na mucosa que podem evidenciar a desordem potencialmente maligna, né? Então a hiperplasia não seria tão bem aplicado, né, aqui. Outros colocam, por exemplo, lesão elementar, que pode estar associada ao câncer cínex, que é o nódulo, a gente tem aqui plotado, ou então é uma terminologia usada muitas vezes para prevenção, né, que é uma ferida que não cicatriza. Então, aquelas feridas que não cicatrizam durante um período de 15 dias, né, é bom a gente sempre investigar para ver o que é que está acontecendo. Mas, em termos gerais, vejo que muitos descrevem, né, apontam aqui lesões que a gente, muitas vezes, na prevenção, procura para ver se os pacientes têm, principalmente aqueles que têm fator de risco associado, que a gente viu na aula passada, como o hábito do uso do tabaco,
do álcool, a associação deles e entre outros, né, que a gente estudou na aula passada. Então, se a gente de fato for estudar, categorizar essas lesões, essas desordens potencialmente malignas, a gente percebe que ao longo de décadas, consórcios científicos em congressos, muitas vezes vinculada à Organização Mundial de Saúde, têm determinado diretrizes para descrever e apontar quais seriam essas desordens potencialmente malignas. Hoje, dessa forma apontado, né, descrita dessa forma. Mas no passado, desde a década de 70, existia a terminologia de lesões e condições pré-cancerizáveis ou cancerosas, né? Onde a Organização Mundial de Saúde, em 1978, determinou dois grandes grupos de alterações que eram denominadas de lesões pré-cancerosas e condições pré-cancerosas. Lesões seriam aquelas alterações epiteliais que tinham maior chance de desenvolver câncer de cavidade oral. E as condições seriam doenças, né, ou hábitos viciosos que os pacientes muitas vezes têm, que também podem desenvolver. Então, naquele tempo, atribuem as lesões pré-cancerosas, como a leucoplasia, que vocês apontaram, a eritroplasia, as lesões palatinas em fumantes reversos, né, que é o hábito investido de fazer o uso do tabaco através da combustão. Aí a gente lembra, por exemplo, dos cachimbos, ou propriamente o fumo invertido de fato, e as condições, doenças que estariam vinculadas. Fibrose submucosa oral, que a gente vai falar mais à frente, a quelite actínica, o líquen plano e o lúpus eritematoso discoide, não o sistêmico. O discoide, que é uma alteração dermatomucosa, que está vinculado à pele e às mucosas de um modo geral, principalmente na área de cabeça e pescoço. O tempo se passou e outra reunião foi efetivada pela Organização Mundial de Saúde, também como um consórcio de pesquisa para o câncer de um modo geral, principalmente de cabeça e pescoço, e foi determinado que essas alterações iam receber outra terminologia, como lesões com potencial de malignização ou lesões epiteliais precursoras. Isso em 2005. Então, quais seriam essas alterações? Então, era vinculado leucoplasia, a leucoplasia verrucosa proliferativa, que é uma condição mais desordenada, multifocal, variante da leucoplasia, a eritroplasia, a quelite actínica, a fibrose submucosa oral, o líquen plano, e aqui aparece as alterações de anemia, como principalmente a atrofia por deficiência de ferro. 2 anos se passaram e a Organização Mundial de Saúde preferiu ressignificar esse conceito de lesões com potencial de malignização ou epiteliais precursoras como desordens potencialmente malignas, é o termo que a gente trata até hoje. Então, em 2007, foi publicado um artigo pela Oral Pathology, por um grupo holandês do Reino Unido, onde eles descreviam uma nova roupagem para essas alterações, que podem ter a maior chance de desenvolvimento de câncer de cavidade oral. Então a gente tem aqui a leucoplasia aparecendo mais uma vez, a quelite actínica também, a eritroplasia. Então digamos que na prática diária, de fato, são as 3 importantes lesões que aparecem, que muitas vezes a gente faz uma investigação muito minuciosa para de fato prevenir o paciente a desenvolver lesão maligna. Seguido assim do líquen plano, da fibrose submucosa oral, que a gente não encontra aqui no Brasil, as lesões palatinas em fumantes reversos, o lúpus eritematoso discoide e desordens hereditárias. Então, 3 importantes desordens hereditárias entrariam aqui. Todo esse conceito ele é fundamentado pela Organização Mundial de Saúde através de consórcios. Então, vários grupos de estudos se reúnem para propor essa classificação, né? Destinar essas lesões como sendo precursoras do câncer de cavidade oral. Mas ao longo do tempo, alguns autores
referem outros tipos de condições também. Então, por exemplo, a gente pode falar algumas doenças, como, por exemplo, pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida, vitiligo, pacientes com síndrome de Sjögren. Apesar da literatura não apontar, não ter uma evidência tão forte, mas em estudos isolados isso pode acontecer. Então, a depender do autor, a gente vai ver que essa classificação pode flutuar, pode mudar, pode ser um pouco diferente. Né? Por isso que é extremamente importante as reuniões com os pesquisadores, com os estudiosos, para propor uma nova classificação, uma nova evidência que apontam que alterações epiteliais podem desenvolver câncer de cavidade oral, câncer de boca. Então, em 2020, saiu um artigo publicado pela Oral Disease, que é o consórcio mais atualizado frente a essa classificação de desordens potencialmente malignas. E ele aponta algumas alterações, concretiza algumas alterações como sendo desordens e acrescenta algumas. E aponta outras como baixa evidência para desenvolver. Apesar de no passado serem apontadas, atualmente elas constituem um novo grupo que tem uma baixa proporção a desenvolver câncer de cavidade oral. Então, em 2020, esse consórcio internacional propôs essa nova classificação, essa nova nomenclatura, em colaboração com o Centro de Câncer de Cavidade Oral, né, do câncer de boca, do câncer oral, que é um departamento específico que existe na Organização Mundial de Saúde. Né? Então, esse artigo ele aponta claramente que algumas alterações permanecem, que vocês apontaram lá na nuvem de palavras. Então, a gente tem, por exemplo, a leucoplasia, a eritroplasia, né, a leucoplasia verrucosa proliferativa, o líquen plano oral, a fibrose submucosa oral, as lesões palatinas em fumantes reversos, o lúpus eritematoso, a disceratose congênita, que entra nessa conotação aqui de 2007 como desordens hereditárias. Né? E duas alterações entram como sendo um achado novo, como as lesões liquenoides orais e a doença crônica do excerto contra-hospedeiro, que a gente vai ver lá na frente, que pode ser uma manifestação por conta do tratamento dos pacientes que fazem principalmente transplante de células hematopoéticas. A gente vai estudar mais à frente que pode ser uma manifestação que pode ocorrer frente ao tratamento desse tipo de câncer, das leucemias principalmente. E entram como baixa evidência para desenvolvimento de câncer oral, a candidose hiperplásica crônica, a hiperplasia verrucosa exofítica oral, e tendo uma evidência nula, baixa ou praticamente nenhuma, a epidermólise bolhosa, ou seja, saindo dessa categorização que no passado se afirmava como doenças hereditárias. Além disso, entra também nessas desordens hereditárias aquelas anemias graves que muitas vezes estão vinculadas à síndrome, como, por exemplo, a síndrome de Plummer-Vinson, que a gente vai falar mais um pouquinho à frente. Então, esse novo artigo, ele determina, ele aponta essas alterações como sendo específicas de desordens potencialmente malignas. Mas aqui no Brasil, pela nossa casuística e pela nossa experiência de atendimento, a classificação de 2007, ela é muito oportuna, porque ela traz três elementos evidentes na clínica diária, principalmente se tratando a leucoplasia e a eritroplasia, muitas vezes vinculado a pacientes que têm o hábito, muitas vezes, do uso do tabaco. Então, a gente consegue encontrar ela com maior prevalência no nosso meio. Seguida depois da quelite actínica, do líquen plano oral, principalmente a variação de líquen plano que a gente chama de atrófico, né, o líquen atrófico, ou ulcerado, que é a lesão
a desordem potencialmente maligna que mais pode suscitar, remeter a desenvolvimento do câncer. Né? Então a gente tem esses três principais elementos na clínica diária como sendo os que mais contribuem. Né? E, de fato, as outras alterações fica na investigação por ser apontado por um consórcio importante. Entretanto, a gente não vê na rotina como sendo uma lesão que tem, muitas vezes, uma preocupação de transformação maligna quando comparado com essas vinculadas é, no consórcio de 2007. Mas a gente acredita que isso pode ter uma evolução. Tanto que no final do artigo ele coloca como conclusão que mais estudos precisam ser feitos e mais reuniões com outros grupos de estudos para propor e, de fato, nortear uma classificação mais objetiva, né, para essas desordens potencialmente malignas. Vale lembrar que nesse artigo a gente tem também a contribuição de um grupo do Brasil, que é um grupo lá de Florianópolis, que participou e contribuiu para essa nova nomenclatura vinculada a essas desordens potencialmente malignas. Então, a gente tem hoje claramente essas desordens como sendo as principais para a prevenção do câncer de cavidade oral. Reforçando que a leucoplasia, que ela clinicamente aparece como uma placa ou mancha branca na mucosa, que não pode ser caracterizada clinicamente nem patologicamente como qualquer outra doença. Então a gente fala isso claramente, que as leucoplasias, a gente vê aqui, ó, essa placa localizada em soalho e ventre de língua, essa outra placa aqui, ó, vinculada na região retrocomissural, e essa outra aqui em fundo de vestíbulo anterior e gengiva inserida. É uma placa que geralmente não se remove a raspagem, a gente não consegue remover, tracionando, escarificando. E as leucoplasias, elas são classificadas clinicamente apenas, não sendo apontado como diagnóstico preciso. Tanto que a gente fala que é um termo estritamente clínico, sem ter uma associação para diagnóstico. E a gente sempre fala para vocês que a leucoplasia ela vai ser determinada por exclusão de diagnóstico. Por isso que é extremamente importante a gente conhecer as variâncias de coloração da mucosa e identificar as alterações brancas e assim investigar para se excluir leucoplasia, porque não existe uma alteração típica no tecido que seja específica na histopatologia. O que a gente vai encontrar são o quê? São as displasias para essas alterações e que vai fazer com que a gente tenha um esquema terapêutico mais robusto, mais conciso e mais rápido para de fato a gente remover, programar a remoção das lesões. A gente sempre reforça por quê? Porque as leucoplasias de fato, desde a década de 70, representa a principal alteração para desenvolver o câncer de cavidade oral. Então a gente acredita, né, existe uma premissa que aponta que o câncer de cavidade oral muitas vezes um dia foi leucoplasia. Então está muito vinculado a isso. Por isso que é extremamente importante o exame clínico minucioso das mucosas, né? Para a gente, de forma incipiente, identificar essas alterações de coloração branca. Né? Mas muitas vezes essas alterações elas podem ser precedidas ou antecedidas de alterações vermelhas, placas, úlceras ou máculas de coloração vermelha, eritematosa, assintomáticas, bem demarcadas, geralmente tem um aspecto aveludado, a gente pode ver bem isso, ou outros também chamam mosqueado, granulado, né, tendo essa textura e consistência muitas vezes normais, que tem predomínio em pacientes do sexo masculino na idade, na faixa etária entre 55 e 74 anos, tendo preferência maior para o assoalho de boca, que a gente consegue ver aqui, palato mole também.
Então as lesões vermelhas elas podem aparecer. E são mais difíceis de perceber, até por conta da nuance de coloração que tem a mucosa, né, a mucosa oral. Então, por ter essa nuance diversificada, a gente tem mais dificuldade em perceber. Mas muitas vezes as alterações vinculadas à coloração vermelha têm associação já com alterações brancas. Por isso que a gente determina essas alterações como leucoeritroplasia ou eritroleucoplasia, a depender do maior número ou pela maior extensão, né, de pigmentação vermelha, aí vai ter principalmente o nome atrelado inicialmente como eritroleucoplasia. E se tiver maior quantidade de áreas brancas, leucoeritroplasia. Então, outra coisa importante é que as eritroplasias elas têm uma chance maior de malignização. Isso porque elas promovem uma atrofia, né, do tecido, fazendo com que esse tecido fique mais em contato com o tecido conjuntivo, né? Aquele epitélio fica muito fino. Então, as alterações displásicas que rompem a membrana basal são maiores por conta disso. É por isso que a gente determina que as eritroplasias têm uma maior chance de malignização. Né? Ou muitos autores, principalmente o Neville, ele acredita que a leucoplasia amadurece, formando fissuras, sulcos, promovendo atrofia, gerando as eritroplasias. Então é como se fosse um amadurecimento da própria doença, da leucoplasia se transformando em eritroplasia e daí gerando câncer de cavidade oral. Então são duas alterações que estão muito ligadas, que a gente precisa examinar com mais cautela. Já a quelite actínica, ela inicia como uma área branca, a gente consegue ver aqui, ó, alterações brancas que muitas vezes podem provocar atrofia, aí a gente mais lembra agora, por exemplo, de áreas vermelhas ou erosões, né? Formar ulcerações na região especificamente do lábio inferior. Então, através da exposição progressiva do excesso de luz solar ultravioleta, essa alteração está bastante vinculada e altamente correlacionada com a atividade laboral do indivíduo. Então, pessoas de pele clara, com ocupações profissionais expostas ao ar livre, né, porque elas estão mais propensas a receber essa radiação UV. E muitas vezes é de ganho acumulativo, do excesso de luz solar ali expondo aquela área do lábio. Né? E essa quelite actínica muitas vezes está relacionada também com o câncer basocelular, com câncer de pele. Então estão bastante atreladas, né, a pessoas com mais de 45 anos e indivíduos homens, na proporção de 10:1 quando comparado com as mulheres. E é aquilo, é uma evolução bastante lenta. Então, muitas vezes o indivíduo fica nesse ciclo formação da placa, de uma elastose solar, né, de um enrijecimento desse vermelhão do lábio, que pode atrofiar, formar crostas, e essas alterações de diminuição do epitélio do vermelhão do lábio inferior, promovendo essa importante alteração chamada de quelite actínica. Então, muitas vezes, essa quelite actínica ou quelose actínica, ela desenvolve e pode gerar o câncer de cavidade oral. Então, aqui no Brasil, ela é muito típica, até por ser um país tropical e ainda sobreviver muito da agricultura. Então, as pessoas fazem a sua atividade laboral sem a proteção, né, sem o uso de boné, de chapéu, de protetor labial e, com certeza, tem uma maior chance de desenvolver o câncer de cavidade oral. Por isso que as radiações ultravioletas, né, UV, elas entram como fator de risco para desenvolvimento do câncer oral, porque está vinculada a essa importante desordem potencialmente maligna, que é a quelite actínica. Né? Então, se a gente for determinar as principais, as que acometem a cavidade oral, as desordens mais comuns, nós vamos lembrar dessas três importantes alterações que vocês jamais vão esquecer, que é a leucoplasia, a eritroplasia e a quelite actínica.
Então elas andam muito juntas, né? Então tem uma pergunta aqui da colega de vocês, que eu ganhei um livro antigo que aponta a eritroplasia já como um carcinomicito, em algum momento teve essa mudança da classificação. Vitória, sua pergunta é bem interessante, porque muitas vezes a eritroplasia, clinicamente, quando a gente observa, muitas vezes, dependendo da área de biópsia que a gente aponta, a gente já encontra, de fato, carcinoma in situ ou carcinoma microinvasor, ou carcinoma de baixo grau de malignidade. Porque muitas vezes na histopatologia, o patologista vai ver que aquelas células em alterações já rompem a membrana basal, né? Se não rompe a membrana basal, a gente determina como carcinoma in situ. E de fato a gente aponta como isso. Mas se determina carcinoma in situ, a gente já vai para a parte de oncologia. A gente não trata mais como desordem. Porque, gente, tem que ter um treinamento muito grande, o patologista tem que ser muito bem treinado para apontar esse diagnóstico, né, de carcinoma in situ. Então, por isso que o nosso treinamento como estomatologista, como dentista, para identificar essa eritroplasia e eleger uma boa área de biópsia, está muito atrelado a esse diagnóstico, que a Vitória muito bem lembra aqui, porque muitas vezes isso pode acontecer de fato. Acontece, quando os pacientes têm a eritroplasia e tem uma extensão bastante grande, a gente faz um monitoramento da área. Geralmente a gente não consegue e não pode se fazer isso, né? Biópsia excisional, remover toda a lesão vermelha, por exemplo, porque pode incorrer do patologista naquela área e não ter a margem livre verificar se tem câncer ou carcinoma in situ ou carcinoma de baixo grau ou microinvasor, né? Então a gente faz um mapeamento quando as lesões são grandes para justamente a gente propor, porque naquela área eu posso encontrar displasia, em outra área eu posso encontrar, por exemplo, o carcinoma in situ. Isso acontece muito numa lesão que a gente fala mais para o especialista, que agora o novo artigo de 2020 aponta, que é a leucoplasia verrucosa proliferativa. Ela está bem associada a um tipo de carcinoma, que é o carcinoma verrucoso, que é um tipo de carcinoma de células escamosas que cresce de forma exofítica, para fora, né? Ele parece bastante com uma verrucosidade, com a leucoplasia verrucosa proliferativa. Por isso que entra como uma variação da leucoplasia, determinando assim atualmente como sendo uma desordem potencialmente maligna, por ela ter essa associação vinculada a um tipo de câncer, que é o carcinoma verrucoso, que por ter esse crescimento para fora da mucosa, né, exofídico, tem um prognóstico melhor, quando comparado com o carcinoma de células escamosas mais convencional. Mas, de fato, Vitória, alguns autores já consideram, sim, muitas vezes a depender dos achados e do treinamento que o patologista tem, a vincular as eritroplasias como carcinoma in situ. Por isso que eu falo para vocês, ele tem maior chance de malignização. Por ter essa atrofia do epitélio, a displasia está muito próxima, né, as alterações da célula estão muito próxima da membrana basal, e aí de fato a gente vai ter esse olhar. Então, quando a gente pesa uma leucoplasia com uma eritroplasia, o nosso olhar de diagnóstico precoce e mais rápido está mais vinculado, obviamente, às eritroplasias, justamente por conta dessa associação do carcinoma in situ, do carcinoma microinvasor ou de baixo grau de malignidade, vinculada a esse aspecto típico, né, de alteração. Por isso, quando a gente faz a associação das três, da leuco, da éritro e da quelite, a gente se preocupa mais com a eritroplasia e com a quelite actínica, porque elas têm áreas mais vermelhas, né? Tanto que até um critério de biópsia. Nas lesões com eritroleucoplasia, por exemplo, a gente buscar mais as lesões o que? Vermelhas do que brancas, por conta desse fator importantíssimo de critério de diagnóstico histopatológico, que já se pensar, como a Vitória aqui muito bem lembrou, do
carcinoma in situ. Então, de fato, Vitória, você tem toda a razão. Os autores mais conservadores consideram já sendo sim. Mas, obviamente, é aquilo, né? Depende muito do critério do patologista e muitas vezes precisa de uma investigação mais minuciosa, né? Por isso que muitas vezes a gente pede para cortar o tecido várias vezes. Existe essa minúcia do diagnóstico específico, né? E que bom que aqui na faculdade a gente tem uma patologia muito experiente com relação a isso, né? A gente sente isso na rotina diária, que a gente consegue muitas vezes identificar esse tipo de alteração, e isso é muito bom, vai dar um prognóstico muito melhor para o paciente, né? Então, de fato, isso é bem verdade. Mais alguém? Alguém gostaria de perguntar, de mencionar alguma coisa? Vocês estão conseguindo ver bem o slide? Eu agora minimizei. Quem daqui já teve oportunidade de diagnóstico, de acompanhar um paciente que tem esse tipo de alteração, a quelite, a leucoplasia, a eritroplasia ou a leucoeritroplasia? Alguém? Eu pergunto porque são pessoas de vários períodos que faz a eletiva, aí por isso que eu pergunto, gente. Ninguém nunca viu, nunca teve oportunidade. Vocês estão. Hoje vocês estão calados, é por conta da chuva, né? Vocês estão com frio, né? Tá todo mundo com frio, quietinho, né? Vocês estão calados. Deve ser o frio. O outro tipo de alteração também que a gente encontra na clínica diária é o líquen plano, que é uma alteração mucocutânea inflamatória crônica. Muitos autores falam também que é uma doença autoimune. Às vezes está muito relacionada também. É uma alteração que aparece sistemicamente, então a gente encontra muito na região de cabeça e pescoço, principalmente na pele, mucosa, oral, mas a gente pode também encontrar na pele de outras áreas do corpo, por exemplo, a área de cotovelo, dorso, tórax, dobras de barriga, né, do abdômen, na região também posterior, na região poplítea, né, na região posterior aqui do joelho, palma da mão, planta dos pés, são também unhas, couro cabeludo. Então, são alterações que podem aparecer de forma sistêmica por todo o corpo do indivíduo. A principal alteração do líquen plano são essas estrias que podem encontrar formando uma rede, que a gente chama de estria de Wickham. Então tem esse nome. Geralmente essas estrias elas se localizam na região de mucosa jugal, como aparece aqui na imagem. Podem ser uni ou bilaterais, podem aparecer também na região do dorso de língua. São as áreas mais comuns. Também podendo aparecer na região de gengiva, marginal, inserida. Né? Muitas vezes também está vinculado com sintomatologia de ardência. Pode também aparecer na mucosa do lábio. E o interessante é que muitas vezes a primeira manifestação do líquen plano será na cavidade oral, na maioria dos pacientes. Quando aparece de forma inicial, aparece primeiro na mucosa da cavidade oral, podendo também aparecer na região de genitais. Tanto que na anamnese a gente faz a pergunta. E quando diagnosticado o líquen plano oral, muitas vezes a gente encaminha o paciente para avaliação da dermatologia, para justamente ele investigar melhor. Então, o líquen plano é uma alteração mucocutânea mediada por célula T, ou seja, vinculada à inflamação crônica.
Então a gente consegue ver. E os pacientes, principalmente na variação bolhosa, ou atrófica, ou erosiva, vai ser o tipo de líquen plano que vai ter maior chance de malignização. A gente então encontra aqui, ó, lesões de líquen plano erosivo, localizado em mucosa jugal. Vejam que tem um aspecto aqui, ó, duplo, né? A gente vê a parte erosiva e essa outra parte aqui, que eu mostrei melhor para vocês nessa imagem, que é uma variação do líquen plano chamado de reticular. Esse é o tipo reticular e esse é o tipo erosivo. O erosivo é o que mais a gente investiga. Tanto que os pacientes, quando têm essas alterações erosivas, a gente faz monitoramento da área para ver se tem alguma lesão que pode se malignizar. A gente também pode encontrar esse aspecto erosivo na gengiva, onde a gente chama como gengivite descamativa. A gente consegue ver aqui nessa imagem a gengiva com essa erosão, com essa atrofia. E são áreas que os pacientes referem bastante dor, né, ao se alimentar, ao escovar. Então, eles têm que ser bem orientados com relação à instrução de higiene oral por conta dessas alterações que existem. Então, é um tipo específico de desordem potencialmente maligna que a gente também pode encontrar. Outro tipo de alteração é a fibrose submucosa oral. A gente, por exemplo, não ver aqui na América do Sul. É mais típico esse tipo de desordem na região da Ásia, por conta de um hábito que eles têm de mascar folha de betel, que é uma planta chamada areca, onde eles mascam essa folha, lembrando muito o tabaco, a folha do fumo, né? Promovendo uma rigidez da mucosa, né? Esse hábito de mascar essa planta, né? O betel e a areca, né? Que é o nome da plantinha que tem esse princípio ativo, que faz com que a mucosa fique rígida, intensidade variada, causando hiperplasia fibrosa e modificação do tecido conjuntivo superficial, dando alterações epiteliais carcinogênicas. Veja que parece que o paciente tem um hábito de fumar, de mascar, né, tabaco. Então fica áreas semelhantes à estomatite nicotínica, por exemplo. Então a gente vê essas áreas assim branco-leitosas, só que a mucosa fica extremamente endurecida, ou com áreas de necrose, como a gente consegue ver nessa área. Então, aqui, por a gente não ter o hábito de cultivo dessa folha de areca, dessa planta, a gente não tem esse tipo de alteração muito vinculada no nosso meio. Então, é típico dos países asiáticos, Indonésia, Índia, aqueles países lá da região de Ásia-Oceania, que está vinculado a esse hábito de cultivo dessa planta, mascando essa plantinha. Ela tem uma sensação de dormência, então muitas vezes eles fazem esse hábito porque tem essa sensação de dormência na região da boca, né? E essa plantinha, o betel, né, que também eles associam a temperos, eles gostam de fazer esse hábito como se fosse um chiclete. Então eles socializam muito, usam na feira, tem barraquinhas nas feiras livres lá que eles fazem o hábito. E esse betel, né, esse corante, associado a essa plantinha, geralmente as pessoas ficam tendo. Ele tem um potencial também alucinógeno, então as pessoas ficam um pouco meio que viajando, né? Ficam com essa sensação de leveza no corpo e tem essa alteração de dormência na boca. Então eles usam bastante isso nessa região de Ásia e Oceania. Já as lesões em palatinos em fumantes reversos, a gente já encontra aqui, por exemplo, no Brasil, principalmente nas áreas rural e na região de norte e nordeste, porque lá ainda tem o hábito de fumar cachimbo ou de fazer a inversão do trago do cigarro, fazendo com que os produtos da nicotina, do tabaco, né, entrem em combustão diretamente na região da mucosa do palato, promovendo essa inflamação. Então veja que a gente encontra pápulas avermelhadas,
na região de abertura dos ductos das glândulas salivares menores, promovendo constantemente, cronicamente, essa alteração, essa inflamação crônica, que pode muitas vezes estar vinculada à placa branca ou às áreas vermelhas, ó. Então lembra bem, né, uma leucoplasia e uma eritroplasia. Mas por ter essa associação direta com o hábito invertido de fumar, aí a gente caracteriza como lesões palatinas em fumantes reversos. Outra coisa que a gente pode ver que de fato a pessoa tem o hábito de uso do tabaco, né, do fumo, são as superfícies dos dentes impregnadas com nicotina, ó, e a mucosa com pigmentos enegrecidos. Isso também é acúmulo de nicotina. É uma alteração que a gente chama de estomatite do fumante. A gente vê dessa forma. Ou então essas pápulas com essa névoa esbranquiçada, né, que a gente também pode chamar de estomatite nicotínica. Então a gente encontra dessa forma. Ou também essa pigmentação enegrecida, aqui como melanose do fumante. Então a pigmentação enegrecida é a melanose do fumante e a inflamação das glândulas salivares, promovendo essa névoa e essas áreas de pápulas avermelhadas de estomatite nicotínica. Então vem muito desse, por conta dessa alteração de desordem potencialmente maligna. Deixa eu ver se tem algo. Dúvidas, gente? Perguntas? Tudo bem? Podemos continuar? Depois a gente tem o lúpus eritematoso. Na classificação atual, ele coloca lúpus eritematoso. Ele não faz a distinção, né, entre o sistema e o discoide. Mas alguns autores falam que o discoide que tem essa classificado assim, mas o novo consórcio 2020 diz que é lúpus eritematoso. Então a gente vê aqui que é uma doença autoimune crônica e recorrente de etiologia desconhecida, mais frequente em mulheres com cerca de 30 anos de idade. Então são de pacientes do sexo feminino mais novos, né, adultos jovens. Então o que é que a gente vai encontrar? Máculas arredondadas vermelhas de bordos bem definidos, tanto na pele quanto na mucosa. Na pele, nós vamos encontrar esse eritema, chamado também de eritema malar, ou também asa de borboleta. É o principal aspecto do líquen plano que a gente vai encontrar nos pacientes. Então, vai ter esse eritema, essa área vermelha, com pápulas, crostas que lembram a asa de borboleta. Então, essas áreas de atrofia, de ulcerações, podem estar relacionadas à dor ou não, e tem esse aspecto avermelhado. E tem também uma maior chance de malignização. Por isso que também é uma desordem potencialmente maligna. Já as desordens hereditárias, aí entra naquele consórcio que tem baixa evidência ou nenhuma evidência, né? Então, as desordens hereditárias, por exemplo, como uma evidência baixa, a gente tem, por exemplo, aqui uma importante anemia, chamada de síndrome de Plummer-Vinson, ou também Patterson-Kelly, ou disfagia sideropênica, onde vai se encontrar o paciente com dificuldade de deglutir na região cervical, principalmente, né, na parte superior do esôfago. O paciente vai ter anemia ferropriva. Essa disfagia vai estar muito associado porque as pessoas vão apresentar uma membrana no esôfago superior. E por ser uma alteração com deficiência de ferro, né, uma anemia ferropriva, os pacientes vão ter duas alterações importantes que está muito vinculado nos pacientes que têm anemia, que é a glossite atrófica, que é aquela língua careca, e a quelite angular, que é essa alteração aqui, ó, na região angular, né, de comissura angular da boca, né, onde os pacientes vão apresentar essa atrofia ou muitas vezes ulcerações nessa área. Então está vinculado basicamente aos pacientes que têm anemia. Ou então aqueles pacientes que perdem a dimensão vertical de oclusão, que tem uma prótese mal adaptada,
né? Pacientes idosos, vai apresentar bastante esse tipo de quelite angular, né? Que é uma alteração por cândida. Né? A gente sabe que tem um micro-organismo cândida vinculado a esse tipo de alteração. Não confundir com quelite actínica, né? É quelite angular, que é uma lesão por cândida mesmo. Então, existe deficiência do sistema imune, favorecendo muitas vezes perdendo a dimensão vertical ou flacidez da pele, favorece aqui maior umidade e essa cândida se prolifera com maior facilidade. Então, essa síndrome tem essas características próprias. A outra que também entra, tanto no consórcio atual, na classificação atual, que é a disqueratose congênita, que também é uma desordem hereditária, caracterizada pela pigmentação da pele. Então, os pacientes vão ter essas máculas enegrecidas na região da face, tórax, membro inferior, vai possuir também as unhas atróficas, né? Podem também apresentar leucoplasia, e essa alteração muitas vezes vai estar vinculado à falência de medula óssea. Né? Eles apresentam um certo grau de leucemia, esses pacientes. E a outra desordem hereditária que hoje é apontada como baixa evidência de cancerização, né? Que é a epidermólise bolhosa. E realmente eu nunca vi, de fato, os pacientes que são portadores desse tipo de alteração, dessa desordem hereditária, que é a epidermólise bolhosa, que também é uma doença dermatocutânea, promovendo assim, ó, bolhas, vesículas e bolhas que coalescem, formando fibrose, né, e promovendo, muitas vezes, a atrofia daquela área, onde existem sucessivas formações de bolha, cicatriz e fibrose. Muitas vezes os pacientes, por fazer tantas lesões repetidas, eles começam a ter a atrofia dos dedos, lembrando uma alteração que a gente chama de luva de boxe, né? Porque as pessoas perdem as falanges dos dedos por conta das múltiplas lesões que aparecem e tendem a formar fibrose, destruindo as falanges dos dedos da mão e dos pés. Então a gente tem aqui, ó, lesões bem importantes. Existem variações que categorizam esse tipo de alteração, podendo ser dominante ou recessiva. Geralmente a forma recessiva ela é bem mais limitante. Muitas vezes os pacientes vêm a óbito ao nascer, né? Muitas vezes é incompatível com a vida, ou muitas vezes tem uma vida bem, uma qualidade de vida bem deficiente e muitas vezes não chega nem à adolescência, os pacientes vêm a óbito, né? E na cavidade oral a gente vai encontrar múltiplas lesões. Então, no próprio ato da alimentação, se ele come um alimento mais sólido, ele vai ter a formação de vesículas e bolhas que coalescem e são extremamente doloridas. E com esse ciclo vicioso de formar bolha, cicatriz, fibrose, pode promover é, a fibrose, né, e o enrijecimento da musculatura perioral, caracterizando assim uma condição chamada de microstomia, que é a limitação da abertura da boca. Eles não conseguem abrir a boca, fazendo com que a higiene seja deficiente e é um paciente que tem uma chance maior de desenvolver cárie. Então a gente vê aqui, ó, cáries extensas, né? Então é um paciente que tem um manejo bem complexo, né? Muitas vezes a gente tem que abordá-lo em centro cirúrgico, em ambiente hospitalar. Quando a gente tem as lesões, uma forma mais branda da doença, os pacientes conseguem desenvolver ter, né, uma qualidade de vida um pouco melhor. Mas quando vem com uma forma mais recessiva, aí é que tem esse extremo de complexidade que vocês estão vendo aqui. Lá na UFRJ, no Clementino Fraga Filho, tem um ambulatório que só trata pacientes com esse tipo de alteração. E aí, quando a gente vai lá, a gente vê muita criança brincando já com essas lesões. E lá eles confeccionam luvas. Então, eles usam umas luvas para prevenir os acidentes, né, a formação das bolhas, porque ao mínimo trauma, a pele se desprende. Então fica fazendo bolha ao mínimo trauma.
né? Então, os pacientes muitas vezes confeccionam umas luvas para eles terem a chance de não amputar o dedo tão precocemente, né? E a odontologia é extremamente importante no manejo desse tipo de alteração. E, atualmente, o consórcio tem um olhar para não apontar como desordem potencialmente maligna, mas no passado entrava como sendo, né? Então, a gente tem esse outro tipo de alteração, que são as principais.